Olá, como estão todos? Vamos falar hoje sobre as 5 fases da enxaqueca. Enxaqueca é uma doença neurológica de fundo genético e, para quem não me conhece, sou Eliana Melhado, neurologista especialista em dores de cabeça e enxaqueca. Enxaqueca é a segunda doença mais prevalente dentre as doenças neurológicas do mundo e a segunda causa de incapacitação dentre as doenças neurológicas. A enxaqueca só perde para o acidente vascular cerebral, ou seja, a pessoa não consegue trabalhar, não rende no trabalho, por ser realmente aquela dor altamente incapacitante. E ela apresenta 5 fases. Não que todos os pacientes vão ter todas as fases, mas o que são essas fases? Então, essas fases são as manifestações clínicas da enxaqueca. E a pessoa pode ter de 1 até as 5. Vamos lá. A mais comum seria a própria dor de cabeça. Então, a pessoa tem aquela dor de cabeça latejante ou não, em um dos lados da cabeça. Pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ter aversão à luz e ao barulho e aos cheiros. E ela, em geral, dura de 4 a 72 horas. A dor de cabeça, então, seria o mais conhecido e ela, por si, é considerada uma dor muito incapacitante, que muitas vezes coloca o paciente de cama, ou que muitas vezes faz com que o paciente não consiga render no trabalho. A outra fase é a fase da aura. Somente 25 a 30% dos pacientes ou das pessoas que têm enxaqueca apresentam aura. O que é isso? Pode ser um fenômeno visual, pode ser um fenômeno sensitivo, pode ser um fenômeno de alteração da fala ou de perda de força muscular, que é o mais raro e não vamos falar aqui hoje. O mais comum seria o fenômeno visual, em que o paciente apresenta brilhos na frente do campo visual ou fenômenos escuros, tipo apaga o campo visual. Há pessoas que chegam a falar que ficam cegas, há pessoas que têm fenômenos coloridos, e, em geral, esses fenômenos aparecem e desaparecem entre 5 e 60 minutos e então vem a dor de cabeça. Esse tipo de dor de cabeça da enxaqueca com aura tem algumas características próprias que também é motivo de outro vídeo. Vamos então explicar a outra fase da enxaqueca. Então fica aqui a fase de aura, a fase da dor, e agora existe uma outra fase muito pouco conhecida, que seriam os fenômenos premonitórios ou prodrômicos. E o próprio nome já fala, são fenômenos que se antecipam à dor de cabeça. E são sintomas que não estão relacionados ao cérebro. São fenômenos que não estão relacionados a uma descarga cerebral, são fenômenos sistêmicos. Ou seja, a pessoa, antes de ter a dor de cabeça, ela apresenta entre horas a dias antes uma sensação ruim de mal-estar ou uma dor no pescoço, ou então ela começa a bocejar, ou ela tem desejo por alimentos diferentes. Então, são vários sintomas que podem acontecer, ou ela tem dificuldade de raciocínio. Então, são vários fenômenos, sintomas que podem acontecer e que muitas vezes são atribuídos a outros problemas do dia, inclusive até depressão e ansiedade, mas que, na verdade, se formos tecer uma linha do tempo, nós vamos verificar que esses fenômenos e sintomas, eles acontecem aí dias a horas antes de uma crise de enxaqueca. E é preciso que o paciente, a pessoa, paciente é quem procurou um médico, a pessoa que tem a enxaqueca e nunca fez um tratamento, é necessário que as pessoas prestem atenção nisso e até levem essa informação para o médico, porque vai ajudar no diagnóstico. E, pasmem, cerca de 50% das pessoas que têm enxaqueca têm esses fenômenos e muitas vezes acaba ficando sem esse diagnóstico. No que detectar isso pode ajudar? Ajuda no diagnóstico mais acertado da enxaqueca e ajuda no tratamento. Os médicos, nós, especialistas em dor de cabeça e os neurologistas,
podem intervir nesses sintomas para tratar a enxaqueca. A quarta fase seria o pós-dromo, ou a resolução da crise de enxaqueca. Então, após a dor de cabeça, alguns pacientes, que também não são todos, referem alguns sintomas residuais, tipo uma ressaca da dor. Lembra que tem a dor de cabeça, tem aquela questão de ter um peso pequeno na cabeça, pode bocejar e algum peso no pescoço, e também isso vai acontecer aí por horas, minutos ou até dias, conforme o tipo de crise, conforme o tipo de mediação química. Pode ser que a pessoa realmente tenha sintomas mais prolongados. E há pessoas que, quando acaba a crise de dor de cabeça, já sai ótima e não tem nenhum resíduo em relação à dor. E qual seria a quinta fase? Vamos deixá-los curiosos, curiosas. A quinta fase, na verdade, ela não faz parte da crise de enxaqueca em si, porque lembrar que dor de cabeça da enxaqueca é uma das fases. Então, quando a gente fala da crise de enxaqueca, é a crise toda, lembrando que o paciente pode ter pródromos, aura, dor e pós-dromo, tudo isso faz parte da crise de enxaqueca. E quando a gente fala a crise de dor de cabeça, seria a fase da crise de dor. E qual seria o quinto fenômeno, a quinta fase? Seria o interictal. E o que quer dizer isso? Inter de entre e ictal de crise, entre as crises. Então, no momento em que o paciente ou a pessoa não tem crise de enxaqueca, ela pode ter alguns sintomas denunciando essa base genética que a enxaqueca apresenta. A pessoa pode ter uma aversão à luz e, geralmente, as pessoas acham que é normal, que faz parte da constituição delas. De certa maneira, é isso mesmo, faz parte da constituição por conta de ter essa doença genética, que é a enxaqueca neurológica, e que deixa a pessoa com o cérebro mais sensível. E também não são todas as pessoas com enxaqueca que apresentam sintomas interictais. Os mais comuns é uma certa aversão à luz, então é uma pessoa que a gente considera mais sensível à luz que o normal, ou uma aversão a barulhos, ou uma aversão a cheiros, seriam os mais comuns. Então, essa pessoa tem uma sensibilidade aumentada a esses fenômenos. Inclusive, algumas pessoas, no meu caso, alguns pacientes, referem também que cheiros podem deflagrar, podem iniciar crises de dor. Então, nas fases sem dor, esses pacientes fogem de cheiros. E verifiquem, saibam que tem tratamento. Então, sempre, quando você apresentar mais do que 3 ou 4 crises de dor de cabeça por mês, procure atendimento médico para que ela não aumente a frequência. Como eu sempre digo, não caia nas armadilhas da enxaqueca, em que, é só uma dor. Não, enxaqueca não é só uma dor de cabeça, enxaqueca é uma doença neurológica, ela progride, ela cronifica e deixa a pessoa incapacitada. Então, novamente, a mensagem do vídeo é: cuidem-se e procurem atendimento caso seja necessário.